É preocupante alguns pontos, né? Em relação a título, eu acho que não está em risco o título do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Mas a questão da meritocracia, que o Tite pregava muito, que é a questão da gestão de grupo e tudo mais, talvez isso esteja atrapalhando um pouco o Carille, porque eu imagino o jogador no treinamento que se dedica ao máximo e quer ganhar uma oportunidade, mas ele sabe que sempre que o Carille for fazer uma substituição, vai entrar o Felipe Bastos, vai entrar o Casim, vai entrar o Giovanni Augusto. Então, de certa forma... Quem, por exemplo, você acha que está treinando muito e poderia ter uma oportunidade? Eu acho que, assim, atletas que nunca foram testados, que a gente não sabe como que se portariam dentro de campo, poderia ser uma alternativa. Não estou dizendo que são a salvação, longe disso. Entendi, mas quem? Dá um nome. Carlinhos é um exemplo que poderia ganhar alguns minutos. Ele entrou em um jogo na Arena, jogou 10 minutos. Mantuan, outro jogador que foi muito bem na Copa São Paulo, que se acompanha na atividade. Tá certo que teve algumas lesões, mas tá bem. Você poderia testar um pouco, só para ver alguma coisa diferente. Será que ele faria pior que Felipe Bastos, por exemplo? E o Arian, que é outro jogador da base, Rodrigo Figueiredo, na base diziam, o novo Sócrates. Longe disso, nunca vai ser. Mas... será que um reserva pro Rodriguinho, ele não pode ser testado um jogo? Entendeu? Então tem algumas alternativas, só que tem aquele negócio da gestão, não posso perder o grupo. Aí Felipe Bastos, que entra e nunca que entrou conseguiu acrescentar. Giovanni Augusto, outro atleta, não vingou no Corinthians. Por mais que o cara ele tenha isso de tentar resgatar o jogador, não dá. Você vê que ele entra sem confiança já. Às vezes novos ares para esses atletas ajudam. E Casim também, quando falta um atacante. Então, talvez para a próxima temporada, para esse ano já tá no fim da temporada, eu acho que dificilmente o Corinthians perde o título. Mas para o próximo ano, essa questão possa ser repensada, já que gestão de grupo é importante, mas também você tem que dar oportunidade para quem está se dedicando e quem está conseguindo um bom trabalho no dia a dia. Houve uma queda de rendimento de alguns jogadores, sim, é o que é normal. O Corinthians fez um aproveitamento muito acima do esperado no começo do campeonato, não conseguiria manter o nível. Aqueles que ficavam tirando onda no começo do campeonato e quando ouviam esse tipo de comentário ficavam bravos, né? Xingando, cada rodada, né, mordendo. Você já não falou, campeão? Até uma perseguição, né? Você já não falou? Então continua trocando mensagens aí com a princesa, por favor. Então, aqueles que mordiam a grade quando você falava que os jogadores iam cair de rendimento, porque não dá, Vanderlei, pra você fazer 80% de aproveitamento de ponta a ponta. É humanamente impossível, os caras vão cair de rendimento. Porque fisicamente os caras cansam, a fase do artilheiro do time não vai continuar a mesma, jogadores vão machucar, aqueles que vão entrar não têm o mesmo nível. Agora só é engraçado pedir a molecada como salvação da lavoura, sendo que esses jogadores que entram agora e são criticados foram esses que abriram essa gordura. Entendeu? Quem fez essa vantagem que o Corinthians tem hoje foram esses caras. Os titulares, né? Porque eu tô falando dos que entram. Felipe Bastos, Giovanni Augusto. O que ajudou o Felipe Bastos, Giovanni Augusto? Não, Felipe Bastos Casim. É grosso, esse é ruim. Não, mas era disso que eu tava falando. Dos jogadores que entram no decorrer da partida, não dos que são titulares. Não, mas os titulares também ficaram machucados, suspensos no primeiro turno do campeonato. E não entraram esse Mantuan, esse outro aí que você disse, como é o nome desse composto que você disse aí? Desse Rodrigo Figueiredo. Nem ouvi falar desse garoto aí, ele não jogou. Porque entram sempre os mesmos. Mas foram os mesmos que entraram e abriram essa vantagem. Eles ficam no banco, André? Não, o Espímpolo, mas quem abriu a vantagem foi o time titular. Mas ninguém se machucou? Não, ninguém ficou suspenso. Então... Mas fala uma partida boa do Giovanni Augusto, então. Não, mas esse, Bastos, André, esse joga Casim, 10 minutos. Do Camacho. Não, tô falando do Camacho. O Camacho sempre entra. E você lembra de alguma partida boa dele? Mas não foi ele que fez o Corinthians perder essa vantagem. Mas é isso que eu tô falando. O Marquinhos Gabriel, 12º titular do ponto é o seguinte, a gestão de grupo. Gestão mas agora que fala... Sabe o que é isso? Isso é começar a apertar... Posso falar? Não pode. Tô pensando se você... Pode falar. Começa... Não é pra você. Não pode falar a palavra. Tá maluco? O que eu quero dizer é o seguinte, já deu pra entender, começa a apertar a corda no pescoço. Mas é um pouco mais pra baixo, eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, conclua. Então, Vanderlei, quando a coisa começa a apertar, o corintiano fica com medo e aí começa a pôr a culpa em quem tá jogando. Entendeu? Isso é medo de o Santos ganhar hoje, a diferença diminuir. E a sequência de jogos do Corinthians é mais difícil que a do Santos. E essa diferença aí nas próximas 2, 3 rodadas pode cair para 4 pontos. E aí, Vanderlei,
até um alfinete pode passar com dificuldade. Sem dúvida. Entendeu? Então é bom ficar esperto, Vanderlei, porque o corintiano tá tenso, Vanderlei. E aí já começa, Vanderlei, a pôr a culpa em quem tava jogando. Só que foram esses caras que abriram essa vantagem. Não, mas se o cara não estiver bem, e se tiver alguém melhor, naquele momento, a gente tá falando na história, tá? Naquele momento, o cara tem que ter uma oportunidade. Grupo, né? A única coisa... Mas não Mantuan. Não, a única é muita responsabilidade pra molecada agora. Aí é uma decisão do treinador. E aí tem outras visões. O cara pode ter uma oportunidade, não tem, por algum Final motivo. do campeonato, essas últimas rodadas, é pros caras com maior bagagem. Por algum motivo. Tem que dar responsabilidade pros caras.